Me fala, o que você vai fazer com o seu 13º salário? Pode vir uma boa grana agora nesse fim de ano que você pode pagar as suas contas. Esse dinheiro pode ser até mesmo o seu fundo de reserva. Você sabe o que é fundo de reserva? Tem curiosidade? Para falar sobre esse assunto aqui, eu convidei o professor Klaus Supion. Ele é coordenador da graduação de Ciências Contábeis da Universidade Metodista de São Paulo. Olá, professor. Como é que vai? Olá, Jota. Olá, telespectadores. Boa tarde. Professor, para a gente poder entender o que é fundo de reserva, desmistifica e conta para a gente o que ele é. É uma pergunta bem interessante e que, na verdade, remonta a algo que deveríamos ter lá atrás, né, com a educação financeira. Um fundo de reserva é algo que você tenha um recurso disponível a toque de caixa, uma liquidez zero, uma liquidez que a gente fala, a gente pode pegar esse recurso de bate-pronto, muito rápido, e poder utilizar esse recurso em determinado momento que, por uma emergência ou por uma outra compra, alguma situação que venha a ser necessário utilizar esse recurso. O fundo de reserva ele precisa de uma questão muito interessante chamada planejamento. Não é só o conhecimento, mas é uma questão de planejar. Então, quando eu vou comprar alguma coisa, eu preciso saber, eu tenho esse recurso, eu devo poupar agora, entender que, além de querer comprar alguma coisa lá na frente, eu também tenho que verificar a possibilidade de um problema que acontece no decorrer do período, seja por uma questão de saúde, ou mesmo uma perda do trabalho, né, da sua fonte de renda, mediante o modelo econômico que nós estamos vivendo agora. Professor, como eu disse no começo da conversa, agora dezembro as pessoas geralmente, não são todas, mas geralmente recebem o 13º salário. Qual que é a sua orientação em relação a esse dinheiro extra que chega agora no fim de ano, professor? Planejamento é a melhor palavra para a gente definir esse contexto. É lógico que nós passamos um ano de 2021 bem rude, com bastante dificuldade de mobilidade, as questões do vírus da Covid-19, o isolamento, e quando entra esse recurso na nossa mão, ele chega a cutucar um pouco, fala assim, puxa, vou comprar um presente, vou agradar as pessoas que estão muito próximas. O que cabe aí é entender a sua necessidade. Então, saber se você precisa realmente comprar aquele presente ou trocar o carro, enfim, imaginando que no 13º, é lógico, é o 13º salário ao longo desse tão difícil ano de 2021, a gente tem esse benefício, aqueles empregados que são de forma de CLT, que são seguem um fluxo normal, segundo as leis trabalhistas, e você precisa entender que pode ter um descompasso lá na frente, acontecer isso daí, poupar um pouco é extremamente vital. Então, não existe uma receita que a gente fala assim, não, tem que poupar 40%, 50%, não existe essa lei. O que existe é você colocar as suas contas dentro de uma planilha, dentro de uma perspectiva de gastos e imaginar se você quer comprar alguma coisa, caso você perca um emprego, caso aconteça alguma coisa, isso tudo precisa ser muito bem trabalhado. O professor, a gente sabe que, como você bem falou aqui, a gente sabe que as realidades brasileiras são distintas e cada um vai saber aonde aplicar o seu dinheiro. Eu queria que a gente discutisse agora aonde o senhor recomendaria, caso a gente pudesse fazer algumas aplicações ou mesmo aplicar o dinheiro em outras áreas e mesmo aonde o senhor recomendaria de que esse dinheiro, esse fundo de reserva fosse gastado, ou mesmo fosse aplicado, por exemplo, seja na saúde ou mesmo na educação. Então, fazer um aprimoramento profissional, pagar um curso para um filho, para uma atividade profissional, um curso profissionalizante, isso daí, ele não é um gasto, ele é um investimento, se nós partimos do pressuposto que ele vai usar dessa profissão, desse conhecimento, para obter recursos lá na frente. Isso é muito importante. Caso todas as contas sejam liquidadas, que isso é um sonho acho que todos os brasileiros, junto com a casa própria, é poder encostar a cabeça no travesseiro e falar assim, puxa, todas as minhas contas estão sanadas, estão pagas, enfim, não devo nada, principalmente cartão de crédito, onde os juros é um pouco mais alto. Aí sim, tem produtos bancários que podem maximizar esse retorno. A poupança é uma das condições, ela teve um pouquinho da sua imagem perdida, enquanto a nossa taxa básica de juros estava um pouco mais baixa, porém a poupança agora volta a ganhar novos adeptos novamente por essa questão de Selic, de inflação, ela volta a ter aí um pouquinho de respiro. Porém, os produtos bancários também eles podem facilitar, não ter um investimento mínimo. É sentar ali com o seu gerente do banco, olhar dentro de uma possibilidade de títulos de
renda fixa, ou mesmo no mercado de capitais, mas entender um pouquinho também o mercado de capitais como sendo algo volátil, que você pode ganhar e perder, mas toda essa dinâmica ela precisa ser discutida principalmente em família. Klaus Supion, professor e coordenador da graduação de Ciências Contábeis da Universidade Metodista de São Paulo. Mais uma vez atendendo aqui a TV Novo Tempo. Muito obrigado pela gentileza de ter atendido e ter respondido a essas perguntas, professor. Legal, eu sempre fico à disposição. A educação financeira ela precisa ser propagada, porque só assim a gente vai conseguir entender um pouquinho do cenário e, lógico, né, e saber onde poupar, aonde gastar. A gente vai ver agora um problema grande, que é a aquisição de material escolar, que a gente vai voltar, né, aí material escolar, uniformes, enfim. É um bom tema para a gente sempre discutir aí. São questões pontuais que todos os anos são recorrentes dentro das famílias. Mas como o professor bem disse aqui, nada melhor do que você sentar junto com a sua família e discutir e ter, quem sabe, uma educação financeira com você e com os seus filhos.